Boa tarde a todos, é um prazer receber todos aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Essa é a 15ª edição já do nosso webinar SAMP Brasil sobre tendências de mercados para o ramo de materiais avançados. Eu começo essa reunião dizendo que, por questões de conformidade, eu informo que essa reunião está sendo gravada, portanto, aqueles que se sentirem eventualmente desconfortáveis com isso podem se desconectar. Além disso, eu vou pedir a gentileza de, com exceção do Fernando, do Gabriel e do Jean, a todos os outros que desliguem suas câmeras e seus microfones, seguindo a nossa etiqueta de pandemia, ok? Meu nome é Sérgio Nascimento, faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Ela possui sede nos Estados Unidos e conta com 40 capítulos espalhados ao redor do mundo, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP aqui do Brasil promove há anos o desafio acadêmico e o Congresso Internacional de Compósitos, com a proposta de disseminar informação qualificada, alinhada à nossa proposta tanto para a indústria quanto para a academia. Quem está online e quiser nos seguir nas redes sociais, fique à vontade, é muito fácil nos encontrar, basta digitar SAMP Brasil, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e estaremos conectados. Ok? Esse evento ele tem duração esperada de 30 minutos, dentro dos quais eu farei algumas perguntas e pedirei aos nossos convidados para que respondam no tempo estipulado. Se a gente tiver um tempinho no final para perguntas do público, iremos abrir. Eu espero que todos aproveitem e vamos apresentar os convidados, começando por Fernando Valente Ricardo. Fernando é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA e pós-graduado em materiais compostos pela UNB. Atua como representante comercial e desenvolvimento de negócios da Hitcom Composite Systems para a América Latina e também é instrutor e administrador do Centro de Treinamento Ábares para a América Latina. Além disso, ele é sócio-gerente da Pensa, Projetos, Engenharia e Serviços em Aviação, empresa homologada ANAC de acordo com a RBAC 145 para reparos estruturais aeronáuticos e laminados compostos. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Oi, Sérgio, boa tarde, tudo jóia? Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à SAMP por participar desse webinar. É um prazer recebê-lo, Fernando, muito obrigado. O próximo que eu quero apresentar a vocês é Gabriel Matos da Silva. O Gabriel é graduado em Engenharia Mecânica e atualmente mestrando em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, na área de polímeros. Ele possui aproximadamente 10 anos de experiência na área de adesivos estruturais. É palestrante e responsável técnico pelo mercado automotivo e industrial na Parker Lord, auxiliando na implementação e disseminação dos adesivos estruturais na América do Sul. Boa tarde, Gabriel, bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir com o evento e com vocês. Obrigado. É um prazer recebê-lo, Gabriel. O próximo que eu quero apresentar a vocês é Jean Fábio Zolet. Ele é engenheiro de plásticos com pós-graduação em compósitos e MBA em desenvolvimento de negócios. Trabalha com materiais compósitos há 22 anos e iniciou sua carreira na Marco Polo em Caxias do Sul, desenvolvendo partes de materiais compósitos para ônibus. Atualmente, trabalha como diretor executivo na Gatron e também faz parte do conselho executivo da Almaco. Boa tarde, Jean, bem-vindo. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. É um grande prazer aí falar com vocês, principalmente aí com a SAMP, com a instituição que a gente respeita tanto aí no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jean, obrigado a todos por terem aceitado o nosso humilde convite. Eu já começo chamando o Fernando para responder a primeira pergunta. Fernando, fala um pouco da sua empresa, como ela se posiciona, como ela atua no de materiais avançados. Essa pergunta você tem 1 minuto para se apresentar a empresa. Sim, Sérgio, nós começamos representando a Hitcom, que é a fabricante de equipamentos para reparos e fabricação de materiais compósitos com cura a quente. Depois, nós passamos a trabalhar com a Ábares Training, que é uma empresa americana, fica em Reno, no estado de Nevada. Aí trouxemos a Ábares Training para a América Latina, lançamos o centro de treinamento aqui no Brasil, em São José dos Campos, e mais recentemente também, aproveitando essa nossa experiência, esse nosso contato com a Hitcom e com a Ábares, nós nos tornamos uma empresa homologada, né, de acordo com o RBAC 145, para realização de reparos em laminados aeronáuticos, né, em componentes, partes aeronáuticas,
com materiais compósitos, né? Nossa base de homologação, ela foi um conjunto de normas ARP, Aerospace Recommended Practices, né? E essas normas seguem padrões de processo, dentre eles o processo bolsa de vácuo com calor. Então, nós temos aí 3 frentes de trabalho nesse nosso mercado. Ok, excelente, Fernando, muito obrigado. Gabriel, convido você para responder a mesma pergunta em 1 minuto, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Fernando, Sérgio. Boa tarde a todos, a vocês que acompanham a gente aqui ao vivo. Eu sempre fico muito feliz, de verdade mesmo, de participar de eventos de compósito. É uma tecnologia que eu acredito muito no Brasil. Tem muitas aplicações ainda que estão sendo descobertas e que, com certeza, vão gerar muitos benefícios. E o adesivo estrutural, ele se confunde com os compósitos porque tem a mesma proposta de valor. A Parker Lord é uma empresa mecânica e também química. No Brasil, nós atuamos com adesivos estruturais. E, na verdade, é uma especialidade. Nós desenvolvemos, pesquisamos e produzimos adesivos de alto desempenho. E esses adesivos, pessoal, apesar de parecer algo simples, uma tecnologia simples, é extremamente complexo. A física, a mecânica e a ciência dos polímeros explicam como o adesivo funciona e a grande quantidade de vantagens que nós temos quando usamos adesivos estruturais. Na Parker Lord, Sérgio, nós entendemos o adesivo como algo um pouco maior do que só uma forma de unir materiais, de unir compósitos. O adesivo, já que gera tantos benefícios assim, ele é considerado uma ferramenta por nós. E essa ferramenta, ela pode gerar redução de custos, aumento de resistência mecânica e ganhos de produtividade. Então é assim que nós posicionamos o adesivo dentro desse mercado de compósitos, dentro dos materiais de alto desempenho. Muito obrigado, Gabriel. Vou convidar agora o Jean também para falar um pouco da Gatron. Como ela se posiciona, como ela atua no mercado de materiais avançados. Em 1 minuto, por gentileza, Jean. Obrigado, Sérgio. Bom, a Gatron é uma empresa relativamente nova, tem aí 4 anos de existência, mas ela é uma empresa que trouxe um DNA da antiga MVC, Componentes em Plásticos, né? Uma empresa que infelizmente chegou ao colapso aí perto de 2015. E aí entrou uma nova gestão, tivemos que mudar o nome da empresa, de MVC para Gatron, mas conseguimos manter o DNA tecnológico da empresa. Então, de que forma que a gente se posicionou no mercado naquele momento? Era um momento difícil, porque a empresa precisava fazer uma grande mudança, né, perante o mercado, perante os clientes, e a gente, naquele momento, definiu o nosso propósito, que é a inovação em compósitos. Então, é dessa forma que a Gatron se posiciona no mercado, inovar para desenvolver. Então, nós não costumamos fazer coisas simples, a gente sempre gosta de um desafio, sempre gosta de projetos arrojados e se posiciona no mercado dessa forma. Se for para fazer o básico, a gente opta em não fazer, porque a gente entende que o valor agregado realmente está nos materiais de alto desempenho e nos projetos que exigem alto desempenho. Então é dessa forma que a Gatron se posiciona. Ok, Jean, muito obrigado. Continua com o microfone ligado, porque você vai começar a responder a segunda rodada de perguntas aqui. Okay. Jean, na sua visão, quais são as perspectivas e tendências de mercado para os próximos anos? Essa pergunta você tem 2 minutos para responder, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Nós temos no Brasil, eu diria que de 2 a 3 anos, com uma perspectiva muito bacana no segmento de energia limpa, né? Principalmente a eólica, onde tem muitas empresas, grandes empresas instaladas no Brasil, como General Electric, Vestas, Gamesa, Siemens Gamesa, Acciona, Voben e a própria WEG, né? Uma empresa brasileira, mas que tem um grande potencial e já está transformando. Então, esse é um mercado extremamente interessante, porque é um mercado de materiais de alto desempenho, uma tecnologia de alto desempenho, fusão a vácuo. Algumas empresas também fazem RTM Light. Então eu vejo que os próximos anos tem muita oportunidade para muitas empresas nesse segmento, mas eu também acredito, e a Gatron tem feito muito isso, a gente tem se posicionado dessa forma, que os próximos anos nós temos que inovar, nós temos que parar de concorrer com
com o nosso concorrente que faz compósito. Nós temos que concorrer com o aço, nós temos que concorrer com alumínio, nós temos que concorrer com outros materiais que hoje, muitas vezes, não entregam o que o cliente precisa, porque não tem as propriedades que o cliente precisa, que o cliente especifica, mas, infelizmente, as empresas os seus engenheiros estão alinhados para desenvolver dessa forma, e tem muita oportunidade. Por exemplo, no mercado de suinocultura, que é um baita mercado do Brasil, tem grandes empresas que produzem, né, suínos e precisam de materiais de alto desempenho. Mercado de avicultura, o mercado da construção civil com fachadas, obras de arte, também vem crescendo muito no Brasil. O Gatron fez um prédio aí recentemente, que depois eu posso falar, onde aplicou um material de alto desempenho com adesivo, que o Gabriel está aí. Então eu acredito que os mercados são esses. O mercado automotivo continua crescendo, mas é basicamente estático e até reduziu um pouco. Os mercados de grande crescimento para os próximos 2 anos são esses: mercados de energia, agricultura, avicultura e outros mercados que você possa desenvolver em compósitos, transformando aço em compósito. Ótimo, muito obrigado pela resposta. Eu vou convidar na sequência o Fernando também para falar, na visão dele, quais são as perspectivas e tendências para esse mercado para os próximos anos. 2 minutos também, tá, Fernando? Obrigado. Sim, Sérgio, aproveitando aí um pouco a dica do Jean, o mercado eólico, ele está no nosso radar, sim. A nossa intenção é oferecer o curso de reparo em pás eólicas, aqui na Abares, né, na Abares Pensa, tornar essa técnica mais próxima da técnica de reparo em aviação, né, quanto ao reparo do laminado. Eu acredito também que os próprios materiais, né, eu tenho visto uma tendência de tentativa de redução de temperatura de cura durante o processo de reparo. É algo assim que as empresas, a indústria está perseguindo, quer dizer, que a gente tenha sempre a possibilidade de realizar reparos com resinas, né, com uma polimerização sempre o mais próximo da temperatura ambiente, reduzindo também o tempo de reparo. Então, eu acho que isso é uma tendência, uma expectativa, né? As estruturas compostas, elas podem também caminhar para um cenário de autodiagnóstico, no sentido da gente ter estruturas laminados com artefatos, né, com inovações tecnológicas, como, por exemplo, um guia de ondas interlaminar que possa detectar just in time, né, prováveis defeitos, né, prováveis delaminações, e assim também trazer a estrutura aeronáutica para esse contexto de aviso prévio, né, para manutenção preventiva e corretiva, o que é um privilégio ainda muito mais relacionado aos sistemas aviônicos e sistemas não estruturais das aeronaves. Então, assim, eu acredito, né, assim, com a minha experiência, que a gente tem esses 3 caminhos, né, o reparo na eólica mais sofisticado, né, a estrutura aeronáutica em um caminho de self-healing, e os materiais de reparo mais simplificados e com capacidade de cura a menores temperaturas. E, por fim, eu acho que os termoplásticos também, né? Os termoplásticos devem também ocupar um espaço interessante aí no nosso mercado. É isso. Ok, Fernando. Ok, estamos... 2 minutos, perdão. Tá tudo certo. Obrigado, Fernando. Vou chamar o Gabriel agora para fechar essa segunda rodada. Por favor, Gabriel. Então, pessoal, é um pouco difícil de fazer previsões no mercado brasileiro. Nossa economia tem uma característica, por natureza, de ser um pouquinho instável. E agora a pandemia veio para deixar esse cenário um pouco mais conturbado. Nós, por exemplo, no mercado automotivo, que nós atuamos
com grandes volumes nos ônibus, por exemplo, teve uma queda de 30% em 2020, mas ainda as expectativas são que tenha um crescimento de 25%, segundo a Anfávia, e eles já colocaram no relatório que talvez seja passível de revisão em função da pandemia. Eu vou falar um pouco do mercado eólico, o Jean já explicou muito bem isso, tem profundo conhecimento, assim como o Fernando, mas assim, acrescentando informações que o Jean falou, é difícil acrescentar, mas eu vejo que o mercado eólico, ele tem uma energia limpa, é uma energia renovável, e no Brasil é a energia mais barata que tem ainda. E eu vi um dado, uma previsão, Jean, que fala que nós temos até 2024 uma previsão de 35% de crescimento de capacidade instalada. Então, não sei se esse dado é realmente com essa grandeza, mas nós temos aí, então, mesmo com a demanda de energia mais baixa, um potencial gigantesco para o mercado de energia eólica. Um outro mercado que eu vejo um profundo potencial também em infraestrutura é o mercado de saneamento básico no Brasil. É um mercado que realmente está longe, é um serviço que está longe do ideal ainda, mas em dezembro do ano passado, o presidente ele aprovou um novo marco de saneamento básico no Brasil. Isso fez com que as metas fossem muito elevadas e nós tivéssemos um plano de investimento de 500 a 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos, colocando empresas privadas para trabalhar junto nesses projetos. Então aí nós vamos ter o compósito que para esse mercado, pessoal, eu acho que ele é formidável, porque ele resiste à corrosão, ele facilita até a montagem, porque são materiais leves, materiais rápidos de se trabalhar, fácil reparação, e ele consegue manter a vida útil maior dessas peças. E o adesivo trabalha em conjunto com esses mesmos conceitos de valores. Então, eu ainda acredito no mercado automotivo, porque a demanda que existia em 2020, ela não vai se extinguir. Eu acho que ela está represada, não sei se vocês concordam, mas em algum momento ela deve retornar. Nós temos licitações de ônibus em andamento, o segundo semestre promete ser muito melhor. Então, eu acredito no mercado automotivo ainda, no mercado de energia eólica, com certeza, e colocaria assim minhas fichas nesse mercado de saneamento básico. Bacana. Muito bom. Perfeito, Gabriel. Muitíssimo obrigado. Muito ricas as contribuições dos três nessa pergunta. E, Gabriel, pode continuar conosco aqui para começar a terceira rodada de perguntas. Nessa rodada, eu peço para você citar alguns dos principais cases de sucesso e inovação ou inovações em curso da sua empresa nos últimos anos. Essa pergunta também em 2 minutos, tá? Vamos lá. Quando falo tempo, cria pressão, né? Mas eu vou falar, são 2 cases, um case por minuto. Fica à vontade. Então. Okay. Tem um case que eu gosto muito de falar, que é no mercado náutico. Nós temos a colagem de lanchas. São lanchas de recreação, mas é interessante falar desse mercado porque ele valida alguns conceitos de adesivo que nós temos na teoria e na prática nós vimos que acontece. As lanchas, pessoal, são grandes, as variações de espessura de colagem podem chegar até 1 polegada, e isso faz com que o adesivo tenha que resistir a grandes deformações, a uma condição ambiental agressiva, que são variações de temperatura, névoa salina, água do mar, e uma tensão combinada de distorções muito severas. Sendo assim, vocês podem ver que as embarcações duram muitos anos, feitas de compósitos e coladas com adesivo estrutural, validando o que nós sempre afirmamos na teoria, que o adesivo estrutural tem alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão e consegue compensar essas deformações, essas diferenças de dilatação térmica de materiais diferentes. Ou seja, um projetista que tem adesivo estrutural na mão, ele fica mais aberto, ele tem mais alternativas de escolher materiais, porque ele sabe que o adesivo estrutural pode unir eles com eficiência. Um outro case que nós tivemos, pessoal, recente, é no mercado de saneamento básico. Esse case ele foi até conduzido pelo Wellington, que está aqui acompanhando a live até, o Wellington Azevedo, que trabalha na distribuidora Pigato. Ele conduziu um case que eu aprendi muito, que foi uma quebra de paradigma. O mercado de saneamento básico utilizando adesivo estrutural como forma de união. Os ganhos foram formidáveis, muito significativos. Nós tivemos uma redução de peso gigantesca, uma redução de tempo de processo também muito grande. E a lição que ficou foi: existem aplicações em que o adesivo estrutural junto com os compósitos podem gerar muitos benefícios. O que falta para a gente é a imaginação e o entendimento de saber aonde nós podemos aplicar os compósitos junto com os adesivos para gerar esses benefícios. Ok, muito obrigado, Gabriel. Acho que você deu até um spoiler aqui da nossa última pergunta, mas vamos segurar os ânimos aqui, que na última pergunta a gente vai falar disso, de dificuldades e tudo mais, e necessidades, mas muito obrigado. Jean, e você?
você pode citar para a gente aqui alguns cases de sucesso, inovação, seja que já aconteceram ou que estão em curso? Claro, com certeza, Sérgio. Muito bom, Gabriel, muito bacana. Pela Gatron, a gente teve aí nos últimos 2 anos 2 grandes cases de sucesso, diria que para a Gatron e para o próprio mercado. O primeiro foi um projeto totalmente inovador, um projeto de construção civil, que se chama, é um prédio que tem aí na Faria Lima, em São Paulo, que foi desenhado pelo Paolo Pininfarina. Ele desenhou o prédio, todos nós aí conhecemos o Paolo, né, no nosso segmento aí, designer da Ferrari. A construtora Cirela contratou ele para fazer o design do prédio com o objetivo de levar o design dos carros da Ferrari para o design da construção civil. E aí a gente foi procurado pela construtora, por indicação do Paolo. A gente tinha feito um projeto antes com eles, e também fomos procurados por uma outra empresa chamada Clamon, que foi quem fez a montagem. Então a gente foi consultado para fazer o desenvolvimento. Foi um projeto fantástico, assim, desafiador, 32 andares, toda a fachada com curvas, com raios, com geometrias, com pintura automotiva. Todas as peças, 750 peças, saíram da nossa fábrica pintadas no padrão automotivo, com película de envelopamento. As peças foram montadas e 6 meses depois foi arrancado o envelopamento e estava lá a pintura linda e maravilhosa. Então, eu acredito muito nesse mercado. Foi um projeto que utilizou adesivo estrutural também, e eu vou falar um pouco mais depois na próxima pergunta sobre isso, porque eu acredito muito nesse mercado. E o outro grande projeto foi uma nacelle nova, WT-19, que é uma nacelle que foi desenvolvida pela General Electric, uma nacelle que produz perto de 5, uma nacelle grande, 5 de geração, onde tem mais de 70 peças, um laminado extremamente agressivo, grosso, né? Nosso engenheiro Luiz Benazzi ontem esteve aí na SAMP também conversando um pouco com vocês. Foi fundamental o trabalho dele, da equipe de engenharia nesse desenvolvimento. A gente conseguiu, já entregou mais de 30, tem mais de 150 para entregar nesse ano agora de 2020. Foi um case de muito sucesso, porque a gente conseguiu entregar no prazo, conseguiu entregar com a qualidade esperada, e temos um cliente muito satisfeito com um material de altíssimo desempenho. Muito bem, obrigado, Jean. Ficamos felizes pelos sucessos, tanto Jean, Gabriel. Fernando, e você? Pois é, Sérgio, eu tenho sim, eu tenho um case que é uma história, né? Uma história para contar. Coincidentemente, nessa história, nós usamos um adesivo da Lord, gentilmente fornecido pelo Wellington, né, que acredito que está presente aí também, e usamos um tecido plain weave da Texiglass. Eu vi Luiz Fernando aí entrando também, né? Então, esse foi um projeto que nós fomos contratados pela Petrobras. Nós aplicamos um laminado em carbono em 9 tubos de aço. Esses tubos foram propositalmente danificados para a Petrobras. Eles simularam um dano, né, produziram um buraco, um orifício, e nós recebemos esse dever de casa, que foi laminar em loco. Né? O in loco foi lá na UFRJ, no SEMP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, laminar em loco e aplicar esse laminado em carbono. Precisamos tratar a superfície de aço, produzir uma rugosidade, né, para a gente ter, para melhorar a adesão entre a primeira camada e o aço. Laminamos, recebemos da Petrobras a especificação da espessura desse laminado e promovemos a cura com calor. Tivemos que usar traço elétrico, usamos uma fita de contração, uma shrink tape, aplicamos calor com traço, controlado pelo hot bonder, e o desafio foi também a execução. Essa execução aconteceu no andaime,
a 1,5 metro de chão, então nós tivemos que trabalhar enganchados com cinto. Isso foi no Rio de Janeiro, em janeiro, a 40 graus dentro de um galpão, né? Então, praticamente não precisava de hot bonder para curar o laminado, né? Quase que curou a temperatura ambiente, né? Enfim, depois a Petrobras ela fez ensaio destrutivo em todos esses tubos e nós, enfim, tivemos assim a felicidade de ter um resultado razoável, né? Quer dizer, um resultado para o nosso tamanho de empresa foi considerado aceitável. A gente conseguiu recuperar capacidade estrutural de tubos de aço, tivemos melhores resultados em maiores diâmetros, né? E, assim, foi um trabalho encomendado para 3 empresas, né? E a nossa modesta Pensa, que você conhece bem, na época, a equipe que realizou esse laminado lá no Rio, fomos eu, o Gabriel, o nosso Gabriel, né, e o Molina, na época. Enfim, eu acho que isso aí, para mim, foi muito, muito relevante, considerando o tamanho do cliente versus o tamanho da Pensa, né, e as dificuldades operacionais. Então, eu acredito que até agora foi assim, um grande desafio que a gente conseguiu vencer, suportado aí pelos nossos parceiros. Ótimo, Fernando. Ótimo, obrigado pelas respostas dos 3. Fernando, você já pode começar respondendo aqui a nossa última rodada de perguntas. Essa pergunta é para que vocês falem sobre as dificuldades ou necessidades encontradas no seu segmento de mercado e como que nós, da SAMP, podemos atuar para mitigar ou para ajudar nessas necessidades. Essa pergunta, vocês têm 2 minutos, começando pelo Fernando. Sérgio, enfim, eu acredito que deva ser uma dificuldade comum a quem trabalha nesse mercado, né? O que me vem à cabeça é importação de materiais, importação de adesivos, importação de pré-impregnados, né? O trâmite aduaneiro, a exigência nossa, né, de precisar realizar a importação normalmente com gelo seco, né, com um controlador de temperatura, enfim. Então, eu acho ainda que o nosso processo de importação de materiais especiais, ele poderia ser melhorado, poderia ser agilizado, né? Eu acredito, não sei o quanto a SAMP poderia alcançar, né, uma possibilidade de atuação governamental, mas, enfim, se eu precisasse priorizar uma atuação assim, corporativa e institucional, eu acredito que se essa importação fosse mais descomplicada, poderia facilitar muito o mercado de compósitos, né? Por outro lado, eu também fico muito, muito contente de perceber que o nosso mercado nacional está crescendo e que cada vez menos nós vamos precisar de materiais importados, né? Então, por exemplo, como eu citei, no caso da Petrobras, eu tive o suporte aqui da Lorde, então esse adesivo eu consegui substituir por um adesivo nacional. Porém, para reparos em aeronaves, que é a minha praia, os materiais a serem aplicados no reparo, eles necessariamente precisam ser os materiais previstos pelos manuais de reparo dos componentes. O operador, a linha aérea, a oficina de manutenção não tem a alternativa de utilizar um produto nacional, né? Então, nesse caso, a importação ela é obrigatória. A linha aérea, ela tramita com mais facilidade essa importação, porque ela tem uma estrutura normalmente em Miami, ela tem um despacho aduaneiro mais eficaz, ela tem um corpo de despachantes já especializados nesse trâmite. Então, pensando no pequeno, que precisa importar
materiais compósitos, eu acho que isso aí é um problema que a gente poderia melhorar. Ok, Fernando, muito obrigado. Estão anotadas aqui as necessidades e as dificuldades, e em breve a gente vai trazer algumas posições que podemos ajudar. Nosso parceiro Almaco também aqui está falando sobre isso. Legal, obrigado, Valdomiro, pela contribuição. Vi também pessoas falando aqui de curiosidade de saber onde fica o prédio citado pelo Jean aí. Já vi uma movimentação aqui para fazer uma excursão para lá, e também quero ver. Obrigado, Fernando. Jean, e você, na sua visão, na visão da Gatron, que dificuldades e necessidades que vocês enxergam nesse material, nesse setor, perdão, e como a SAMP pode atuar para mitigar eles? Bacana, Sérgio, obrigado. Foi muito bem colocado aí pelo Fernando. Eu acredito que isso sim nos ajudaria muito. Em contribuição, eu acredito que a SAMP está no caminho certo. Ações como essa de hoje, divulgando cada vez mais, e eu assisto aí os webinars da SAMP, tenho visto vocês trabalhando forte junto com a Almaco também, para divulgar cada vez mais o material compósito para o mercado. Eu acho que esse é o grande ponto. Com muita frequência eu visito muito cliente junto com a nossa área comercial, principalmente quando a gente consegue agenda com o pessoal de engenharia, porque eu sempre falo para a nossa equipe que quem compra o compósito não é o comprador. Quem compra o compósito é a engenharia do cliente, porque é um material de altíssimo... É diferente, tem valor agregado, tem muitos desafios. Normalmente a gente está substituindo uma peça de aço por uma peça de compósito, uma peça de alumínio por uma peça de compósito, e aí os desafios são grandes, você não foge de convencer o engenheiro. E aí o que a gente mais enfrenta dificuldade muitas vezes é fazer com que o engenheiro conheça o compósito, né? O professor Valdomiro está aí presente no nosso webinar, e recentemente, pelo que eu sei, ele esteve na Petrobras fazendo um trabalho. Esse tipo de trabalho nos ajuda muito, porque no momento que você chega no cliente para fazer um desenvolvimento, onde não é simplesmente trocar um fornecedor, porque isso é simples, a gente não gosta de fazer isso, tirar a peça de um parceiro não, um concorrente, mas a gente está no mesmo mercado. Não, se você chega num cliente para desenvolver um capô de um trator que é em aço, tu quer fazer em compósito ou em termoplástico, você enfrenta uma resistência muito grande, porque o engenheiro normalmente ele não conhece do negócio, e a especificação, que muitas vezes em grandes empresas vem de fora, como o Fernando falou, já vem especificado qual que é o material que ele tem que usar, não as características. Então eu sempre que sento na mesa com engenharia, eu sempre falo, olha, o que você precisa? O que você quer? Você quer leveza? Você quer design? Você quer... Não, eu quero leveza e eu quero design. Ok, me entrega as características. Qual que é a resistência à tração, a flexão, o impacto, o módulo, que aí a gente tenta formular, porque o compósito é isso, né? Você pode formular o compósito com uma camada, 2 camadas, com tecido biaxial, com triaxial, com multiaxial, com unidirecional, tu faz o que o cliente precisar, a resina extravinílica, ortofitálica, enfim, a gente tem um mundo de oportunidades, só que a gente tem que entender quais são as características, as exigências para que a gente possa formular na medida certa e, obviamente, no custo competitivo, que é o principal. Então, eu acho que a SAMP está alinhada, eu acho que vocês estão fazendo um baita de um trabalho, acho que vocês têm que continuar nessa linha, continuar divulgando o nosso mercado, o nosso material, que o resto é consequência. O resto a gente faz. Nós, como fabricantes, a gente faz. Se vocês nos ajudarem a divulgar, a vender o material no mercado, vender os produtos, desenvolver os produtos, e independente do processo, nós conseguimos fazer. De minha parte, é isso, Sérgio. Perfeito, Jean, anotadíssimo, muito obrigado. Antes de passar aqui para encerrar o último bloco de perguntas para o Gabriel, quero avisar a todos que chegaram eventualmente depois do começo do webinar, que esse vídeo vai ser disponibilizado depois no YouTube, no YouTube da SAMP Brasil, assim como todos os outros. Então, quem quiser assistir depois o replay pode assistir por lá. E a gente não vai ter tempo para perguntas, então quem tiver perguntas, deixa no inbox lá nas redes sociais para a gente. O pessoal que está aqui na reunião está marcado também lá nas redes, principalmente no LinkedIn. Então, quem tiver alguma pergunta, depois direciona direto para eles, que eles vão ter o prazer de responder para você. Agora sim, Gabriel, para encerrar, você, dificuldades e necessidades encontradas no seu segmento. Bom, Sérgio, eu vou seguir na linha do Jean, que é com relação ao conhecimento.
pelo menos eu encontrei essa dificuldade com adesivos e também vejo com compósitos, que muitos profissionais da área realmente ainda não conhecem a tecnologia. E motivo disso? Bom, podem ser vários, mas eu identifico que nas próprias universidades, e eu não quero aqui fazer crítica à universidade, talvez se tenha alguma coisa que a gente tem que ter orgulho do Brasil, é das universidades e dos professores, mas talvez pudesse ser inserido nas grades curriculares dos engenheiros. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico e eu comecei a conhecer compósitos através da Almaco. Na graduação não tive essa matéria e adesivos também não tive contato. Isso dificulta um pouco, porque o estudante de hoje é o profissional de amanhã que vai para o mercado e aí vai ajudar o Fernando, vai ajudar o Jean a desenvolver novos projetos com compósitos. Então eu vejo que talvez um realinhamento dos materiais novos, porque o compósito é recente, né? Apesar de ter anos de aplicação, ele é um conceito recente, tem muito valor agregado, como o Jean falou, e eu acho que vale a pena a gente pensar lá na base o que dá para agregar, o que dá para mudar, para a gente gerar profissionais com uma outra via de acesso a projetos e possivelmente brigar com metais, brigar com cerâmicas, brigar com outros materiais que às vezes têm a mesma função do compósito e são mais pesados, são mais caros, são mais difíceis de processar, enfim, vários benefícios que a gente pode gerar. Com relação a como a SAMP pode nos ajudar, eu acho que esses eventos são formidáveis, ainda mais quando você coloca o adesivo, não isolado no evento, mas junto com os outros profissionais de outras áreas. Porque aí eu posso falar para o Fernando, para o Jean, o que o adesivo pode ajudar eles em termos de projeto, produtividade, redução de custos. Então, também sinto que a SAMP talvez poderia pensar em entrar em eventos de metais, por que não, como uma forma de mostrar o que é compósito para quem não conhece compósito. Que aí vai a favor do que o Jean está comentando, que o Fernando comentou, vamos mostrar que compósitos também existem, assim como os aços existem. E nesse meio a gente pode também introduzir adesivo estrutural como uma forma de união. Para minha sorte, o adesivo estrutural cola compósito e cola metal também. Mas em termos de compósitos tem muita coisa que não foi explorada ainda. E, Gabriel, se me permite, justamente também cola metal no compósito. Também, opa, reforço metálico, é isso aí. Exato. Muito bem, muito bem. Eu não podia estar mais feliz com a presença de vocês, com as respostas, com o conteúdo gerado aqui hoje. Agradeço imensamente, não só aos três aqui que participaram do nosso webinar, mas a todo mundo que assistiu. Muito obrigado por tomarem um tempo do seu dia. A gente acabou escorregando um pouco aqui no nosso schedule de meia hora, mas eu creio que cada minuto que a gente tomou aqui foi essencial e a gente ouviu o que precisava ser ouvido. Se alguém tiver um recado final aqui, pode dar agora e a gente vai partir para o encerramento do webinar. Então, eu deixo aqui meu até breve para vocês. A gente vai ter esse evento com frequência quinzenal, então quem quiser nos acompanhar nas redes para não perder os próximos, está convidadíssimo, e até breve. Muito obrigado, até breve. Obrigado, Sérgio, tudo de bom. Foi um prazer, Gabriel, Jean, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Jean. Até mais. Prazer. Obrigadão. Tchau. Tchau. Obrigado.